galerinha, vamos iniciar nossa aula de hoje de matemática. Nós iremos estudar sobre as dízimas periódicas, que fazem parte do conjunto dos números racionais. O que é uma dízima periódica? Quando nós fazemos uma divisão utilizando uma calculadora e o resultado que aparece é aquele número enorme que parece que não cabe no visor, muito bem, pois esse número ele representa uma dízima periódica. A dízima periódica é o número racional, representado em forma decimal, que contém uma série infinita e periódica, no qual há repetição de um ou mais algarismos ordenados, na mesma disposição. Exemplos: 7 terços, 7 dividido para 3, é igual a 2,333. 1 dividido para 9, igual a 0,111, infinito, certo? Então, pessoal, quando nós fazemos uma divisão e obtemos esses números extensos, infinitos, que no qual tem a repetição de um ou mais algarismos que são ordenados nessa disposição, a gente tem uma dízima periódica. E as dízimas periódicas fazem parte do conjunto dos números racionais. Se eu tenho esse 7/3, é a mesma coisa de eu ter 7 dividido para 3. Significa a mesma coisa. Então, essa barrinha, ela significa um sinal de divisão, tá certo? Vamos dividir aqui, 7 para 3. Quantos 3 cabe no 7? Cabe 2, né? 2 vezes 3 é 6. Para chegar em 7, falta 1. 1 não dá para dividir por 3, então nós vamos aumentar esse 1. Vai ficar um 10 e vamos colocar uma vírgula no quociente. 10 dividido para 3. 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. E assim vai ficar a nossa continha, certo? Reticências para indicar que a conta é infinita, ok? Então, nós temos aqui, pessoal, uma dízima periódica simples. Qual é o número que se repete? Ó, o 3, 2,3. Nós dizemos que o 3 é o período, nós podemos representá-lo da seguinte forma: 2,3 e um tracinho em cima do 3. O 3 é chamado de período. Período é o número que se repete. Então, o número que se repete vai ser o período. E essa dízima periódica, ela é chamada de dízima periódica simples, porque o período, que é o 3, aparece logo após a vírgula, certo? Então, quando o período aparecer logo após a vírgula, nós dizemos que essa dízima periódica, ela é simples. E a gente pode representar ela com esse traço sobre o período, tá certo? Aí, nós temos aí o exemplo também do 1/9. Nós podemos representá-lo da seguinte maneira: 0,1 e o traço em cima do 1, para dizer que o período, que o número que se repete é o 1. Certo, pessoal? Classificação. As dízimas periódicas são divididas em dízimas periódicas simples, ocorre quando o período aparece logo após a vírgula, como nós acabamos de ver. Aí, nós temos aí 2 terços. 2/3 é a mesma coisa que 2 dividido para 3, tá certo? Aí, nós temos o período, o 6. Então, nós podemos representar pelo 0,6 e o traço em cima do 6. 7 terços é a mesma coisa que 7 dividido para 3. E nós podemos representar aí o período como 2,3 e o 3 é o período, que é o número que se repete. Então, o tracinho vai ficar em cima do 3, ok? Exemplos de dízimas periódicas simples: 0,555. Aí, nós temos que o período é o 5. Então, nós podemos representar por 0,5 e o tracinho em cima.
Então, essa dízima periódica simples, ela pode ser representada por 0,5. O período é o 5, que é o número que se repete. Aí, nós temos essa outra, 2,7. E o tracinho em cima do 7. Tá indicando que o 7 é o período, é o número que se repete. No outro exemplo, nós temos aí 0,14. E o tracinho em cima do 14. Período é o 14, é o número que se repete, ok? Dízimas periódicas compostas. Quando existe uma parte não repetitiva entre a vírgula e a parte periódica. Exemplo, nós temos aí 44 dividido para 45. Nós obtivemos 0,97777. Qual é o período? O período é o 7, é o número que se repete. Qual é a parte não periódica? A parte não periódica, também chamada de antiperíodo, é o 9. E essa dízima ela é chamada de composta porque nós temos aí, pessoal, antes do período da parte periódica, a gente tem um antiperíodo, que é um número que não se repete, certo? No outro exemplo, nós temos aí 29 dividido para 90, igual a 0,32222. Período, qual é o número que se repete? Período é o 2, que é o número que se repete. Qual é a parte não periódica? A parte não periódica é o 3, porque é o número que está aí e não está se repetindo, ok? Então, vamos representar aqui. Nós podemos, no primeiro exemplo, 44/45, não esqueçam, é a mesma coisa que 44 dividido para 45. Essa barrinha é o sinal de divisão. O 29/90 é a mesma coisa que 29 dividido para 90, tá certo? Essa barrinha é a mesma coisa que o sinal de divisão. Então, nós temos aí no primeiro, podemos representar o 0,97. Qual é o período? É o 7. Então, o tracinho vai ficar apenas em cima do 7, porque o 7 é o período, é o número que se repete. O 9 é o antiperíodo, é a parte não periódica. No outro exemplo aqui, nós temos 0,32. Podemos representar com o tracinho em cima do 2. O 2 é o período, é a parte que vai se repetir. Dízima, ela é composta porque a gente tem um antiperíodo, que é o 3, antes do período, ok? Exemplos de dízimas periódicas compostas. 0,1444. Nós temos aí o período, qual é o número que se repete? O período é o 4. Qual é o antiperíodo? O antiperíodo é o 1. A dízima é composta porque antes do número que se repete, a gente tem esse antiperíodo. Aí, nós temos aí o segundo exemplo. 1,23444. Qual é o período aqui? Vamos ver. 0, podemos representar da seguinte forma. 0,144, período é o 4. Tem um tracinho em cima do 4, porque o 4 é o período, é a parte que se repete. Segundo exemplo, nós temos 1,234, tracinho em cima do 4, porque o 4 é o período, é a parte que se repete. E o 23 é o antiperíodo, tá certo? A dízima é composta, porque antes da parte que se repete, que é o 4, a gente tem esse antiperíodo aí, que é o 23. No outro exemplo aqui, nós temos o 0,82, o tracinho em cima do 2, apenas do 2. Por quê? Porque o 2 é o período. Qual é o período? É o 2, é o número que se repete. E o 8 é o antiperíodo, tá certo? Bom, aqui nós vamos ter a nossa atividade de matemática, tá certo? 3 questões para vocês resolverem. Na primeira questão, escreva no caderno a representação decimal de cada um dos números racionais a seguir.
Para vocês representarem fazer essa representação decimal, vocês vão fazer a divisão. O A, 7, barrinha 3, é a mesma coisa na A. Vocês vão ter que dividir 7 para 3, tá certo? Aí, vocês vão ter a representação decimal desse número. No item B, vocês vão dividir 13 para 11. No item C, menos 15/90, né? Vão dividir 15 para 90. No final, o resultado vai ficar negativo, porque a gente tem um sinal negativo aí. No item D, 1/55. 1/55, vocês vão dividir 1 para 55, tá certo? Então, não esqueçam, a barrinha é a mesma coisa que divisão. É só fazer as divisões para encontrar a representação decimal desses números racionais, ok? Segunda questão. Identifique o período das dízimas periódicas abaixo, classificando-as em simples ou composta. Vocês vão observar o que é o período. O período é o número que se repete. No item A, qual é o número que está se repetindo? Esse número é o período. Aí vocês irão dizer se a dízima ela é simples ou composta. Ela é simples se o período vier logo após a vírgula. E ela vai ser composta se ela tiver um anteperíodo, tá certo? Então, escrevam qual é o número que se repete na frente e diga se é simples ou composta. Do mesmo jeito nos outros itens. Questão 3. Calcule a dízima periódica e diga se ela é simples ou composta. Então, vocês vão fazer igual na primeira questão. Vocês vão dividir 7/3, né? 7/3. Então, vocês vão dividir 7 para 3 no item A, tá certo? Depois que fizer a divisão, você vai olhar. Essa dízima é simples ou ela é composta? Ah, o período, o número que se repete, veio logo após a vírgula, então é simples. Ah, ela tem um anteperíodo, tem um número que não se repete e depois aqui começa o período, então ela será composta, certo? No item B, 5/9, 5 dividido para 9. No item C, 1/3, vai dividir 1 para 3. No item D, 5/11, vai dividir 5 para 11. Vocês irão fazer todas as divisões e depois irão dizer se a dízima periódica é simples ou composta, ok? Bom, até a nossa próxima aula. A nossa aula de hoje encerra por aqui. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Quando terminarem de copiar e resolver a atividade, tirem uma foto e enviem para mim, ok?